concordarem, a gente abre para as perguntas. Depois das perguntas, elas respondem e a gente passa para o professor Itamar. Pode ser assim? E depois do coffee break. Diga, Rosário. Sim, 4 perguntas. 3 minutinhos para a resposta. Gente, peraí. A gente vai precisar ter um certo cuidado. Porque eu tinha pensado diferente disso. Mas aí a plenária é soberana. Porque eu entendo que essas unidades e o assunto é para a gente pensar mais do que alguns questionamentos. Então tem pessoas que querem questionar, então vamos ter assim muito cuidado com quem realmente tem uma pergunta, porque uma boa parte aqui é sindicalista e tem aquela coisa de fazer intervenção em vez de questionamento. Então, para a gente ter o cuidado, eu sou realista, né? Eu sempre uso o ditado que deixei de ser branca para ser franca por isso, viu? Porque a gente precisa ser, né, cuidadoso para não ficar fazendo proselitismo e não fazer a pergunta para poder beber dessas fontes aqui, tá? Quem é que está inscrito primeiro? Não, você não pode ser primeiro, não. Ali, ó. Antiguidade é posto ali, ó. Ali eu vi assim, dizendo de pergunta. Quem é? Quem foi primeiro? Quem é? Pronto. Aí alguém vai escrevendo aí, viu, gente? Adalberto pediu também, viu, gente? Eu que cortei ele porque ele está aqui na organização. Vai fazer? Boa tarde. Meu nome é Elaine. Não sou ninguém, sou uma enfermeira. Né? Com essas umidades aqui, sou quase nada. Mas, assim, ó, eu tenho pouco tempo de enfermagem, né? Já passei por várias religiões. A minha religião é messiânica, eu nasci dentro da messiânica. Mas eu acho que para mim cuidar do paciente, eu tenho que entender as religiões que passam por eles. Como testemunha de Jeová, que o paciente está morrendo e eu sou impedida de poder fazer uma transfusão de sangue para ele. Como um padre pode entrar numa UTI e dar extremoção. E por que não a Umbanda, Quimbanda ou o Candomblé não pode entrar? Né? A gente falou em vários passados que o passado está vivendo hoje. Né? Talvez em Salvador é mais fácil para vocês, em São Paulo não é fácil. Né? A gente tem preconceito de todas as maneiras e o passado ele vive dentro do estado de São Paulo. Não posso falar dos outros estados, mas do meu eu posso falar porque eu trabalho lá dentro, né? E a gente tem esse preconceito. Não sei, eu tenho mais dúvida aqui de onde a gente pode, como a gente pode mudar nisso, né? Porque se falou aqui do tempo lá atrás, da onde viemos, como viemos. São Paulo tem um prêmio que chama-se Ana Neve, e a gente conta a história de Ana Neve, quando ela começou na enfermagem. E os dias atuais são iguais. Infelizmente, não se mudou muita coisa, né? Com tanta tecnologia, com tanta coisa que a gente tem, e a gente não consegue mudar isso. Então, assim, não sei se é na academia, eu acho que a gente tem que tirar uma linha aqui e levar isso. Não é a ferro e fogo, mas levar para as academias, mostrar para o pessoal que tem que mudar esse roteiro da academia, que nós temos religiões, nós temos pessoas que são LGBT, pessoas que são deficientes e que tem que ter um certo cuidado, que nem todos, aquilo que se dá na academia é real. A gente precisa ter a realidade e o amor daquele paciente que está na cama. Então eu, pelo menos, de tudo que eu escutei aqui, eu acho que a gente tem que, nós sindicalistas que estamos aqui, nós precisamos pensar em mudar a academia. Porque se a gente não mudar a academia, a gente não consegue fazer nada. Porque eu, como enfermeira de um hospital, se o hospital barrar na portaria e falar não entra, eu não consigo pôr para dentro. Porque eu não sou a dona do hospital, eu não faço as regras do hospital. Eu posso até ser de Umbanda, eu posso ser até messiânica, mas se o hospital falar,
o messiânico não entra, não vai entrar. Então, por mais que eu queira que ele entre, eu não consigo fazer que ele entre. Então, a gente precisa mudar essas regras. Se é para pôr isso em convenção coletiva, que a gente saiba fazer isso como sindicalista, uma proposta que tenha dentro da convenção coletiva. Se é na academia, nós temos que mudar. Nós, dirigentes sindicais, que estamos na academia ou em outros lugares, que dá instrução para esses profissionais que estão vindo, que a gente faça isso. Porque nós precisamos respeitar. Não sou negro, não sou branco. Não existe negro, não existe branco para mim, nem pardo, nem loiro, nem moreno e nem amarelo. Nós temos o mesmo sangue, ele é vermelho. A enfermagem é Brasil, é mundo, é gente. É Bruno, né? Gente, olha, agora o papel chato é meu, é 3 minutos, viu, Elânia? Mas você já terminou, agora quem? Adalberto. Pois é, alguém. Eu posso tentar. Não, vou ser bem rápido. Eu fui contemplado pela Elânia e só vou reafirmar a pergunta. Muito obrigado por todas as colocações de vocês, mas a minha dúvida é a mesma. Eu sou enfermeiro intensivista, ainda trabalho na UTI, além de ser sindicalista, e eu tenho um grande problema comigo mesmo de tentar respeitar justamente o processo do morte-morrer desse paciente, né? E dos seus processos de origem, de danos cerebrais, e a gente não tem aonde descobrir isso, porque, por exemplo, foi muito bem citado quanto ao processo da testemunha de Jeová, do católico, do protestante, mas eu já recebi pacientes, inclusive, que eram de matriz africanas, e eu não soube como lidar nisso. Então, eu queria saber aonde a gente procura, inclusive, algumas orientações, apostilas, onde a gente possa, inclusive, introduzir isso até na própria capacitação da equipe, para entender, inclusive, que essas pessoas têm processos religiosos que devem ser respeitados. Obrigado. Obrigada pela rigor do tempo. Yasmin? Não, tá aqui o nome Yasmin. Quem é o outro? Gente, o microfone aí. Leva esse. Aqui, ó. Aí, ali. Yasmin, que é bem trabalhando. Boa tarde, eu sou estudante de enfermagem. No caso, eu quero só uma pergunta mesmo, porque eu tenho um pouco de timidez, então vou logo. Como a formação acadêmica e contínua dos profissionais de enfermagem pode incluir a sensibilização para as religiões de matrizes africanas? Vou responder depois. É o Bruno? Depois? Era 4 vagas. Como é o nome aqui que o seu não está aqui? Diga aí, seu nome. E de onde? Eu sou Elton, sou aqui diretor do CEP de Pernambuco. Ah, tá. É uma pergunta tão simples. Eu tive que ter enfermeira, tem técnica de enfermagem na mesa. E eu queria fazer a pergunta, a gente tem os desafios, né? Quais os desafios que os profissionais de enfermagem enfrentam, esses profissionais que apoiam, que são, né, de matriz africana, e como é que a gente pode enfrentar esses desafios, né? Os desafios desse profissional que ele tem, que é de matriz africana, como é que ele enxerga isso, como é que ele pode enfrentar isso? Eu acho que a gente está aqui se propondo a traçar diretrizes, né, para a gente, enquanto enfermeiro, enquanto profissionais negros e negras, como é que a gente pode estar enfrentando esse preconceito, né, no nosso dia a dia. Ok, as 4 perguntas foram feitas, tem mais alguém? Não, já teve 4, a gente tinha combinado 4. Quem é que falta? Vamos lá, a gente só vai dar uma paradinha aí. Gente, por favor. Gente, boa tarde. Vocês estão empólicas, mas essa é a última, viu? Senão a gente não tem como manter. Boa tarde, eu sou Nise Santos, a bênção a todas. Sou uma filha de Ansan, enfermeira. Construo aqui em Pernambuco a Articulação Nacional da Enfermagem Negra. De fato, é uma pergunta. A intuição que nós temos, ela também, para mim, encaro ela como parte dessas tecnologias que todas as senhoras colocaram aqui. Mas a intuição, para mim, ela não só está no campo da minha individualidade. Então, minha pergunta é: como é que a gente incorpora o nosso processo intuitivo também na nossa prática, né, do cuidado, na nossa prática profissional, na nossa prática sindical,
né? Como é que isso é possível partindo desse lugar de que a intuição é, na minha opinião, uma das nossas principais tecnologias ancestrais que filho de santo ou não tem e carrega na sua humanidade. Segunda pergunta, como é que vocês veem o tema da laicidade do Estado, né? Para pensar a saúde, para pensar o Estado brasileiro, que eu acho que esse é um tema importante também, essa defesa para nós da enfermagem. Obrigada e a bênção. Partindo aqui da nossa dificuldade de tempo, vamos passar para quem quiser falar primeiro e aí, aproveitando, responder e fazer as considerações finais, né? Que a gente já está. Bom, em relação à inclusão desse conteúdo na academia, aí eu vou falar do lugar de onde eu venho, né? Eu sou da Escola de Saúde Pública, Escola de Governo, vinculada à Secretaria da Saúde, e nós discutimos muito, já há algum tempo, essa questão lá na Bahia. E também faz parte do projeto, da perna do projeto do Ministério da Saúde de Equidade. E nós estaremos realizando, né, professor Ciane, a partir de segunda-feira, o seminário de Relações Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade, Reconstruindo Caminhos. E o objetivo desse seminário, e a gente está tendo o apoio do Ministério da Saúde, da Fiocruz, para realizar esse evento, e o objetivo é reunir escolas de formação técnica, escolas de graduação e de pós-graduação, todos os setores da formação, para discutir como efetivamente incluiremos estes temas nos currículos. Efetivamente. O que a gente quer dizer com efetivamente? Nós não queremos mais que esses temas sejam optativas. Nós não queremos mais que façam apenas parte de seminários, que seja uma semana de homenagem ao Júlio das Pretas. Não é isto. Nós queremos ouvir falar de hipertensão, de pessoa com doença falciforme, assim como é falado sobre outra e qualquer situação. Então, quem de vocês aqui ainda se lembra como é que se atende uma pessoa com doença falciforme? Ai, que maravilha, como eu estou feliz. Agora vocês são suspeitos, né? Né? Então vejam o quanto a gente... Você ainda lembra como é que atende um paciente com doença falciforme? Consegue reconhecer? Você é sobreza, mas você que verde? Sim. Eu sei que eu sou verde, olha. Você ainda lembra? Pode ficar tranquila, porque a gente não lembra. Não é verdade? Quem saiu da academia recentemente, recebe uma pessoa com doença falciforme, não sabe reconhecer as dores e não lembra das complicações desse processo. Sabe? A maioria das vezes nem sabe. Então a gente precisa insistir nisso. Então quando eu falo de levar para a academia é isso também. Que a gente chama normalmente de saúde da população negra. Mas é efetivamente cumprir a lei. Porque a gente tem política disso, política daquilo, e cumprir. Então é isso que a Escola de Saúde Pública está propondo, é isso que um grupo que está lá na escola, é um grupo de residência, a gente já se batizou de Maria Filipa, nós existimos desde... Tem um grupo pronto, quer dizer aqui, ó, nós temos o grupo da Renafro, e aí eu digo a vocês, Quedicinha, Renafro, Suiane, Renafro, Ieda, Renafro. Creio que deve ter mais alguém ali, alguém levantou a mãozinha, Renafro. Então, a Renafro é uma rede que reúne profissionais de saúde e de outras áreas para discutir a saúde da população de terreiro e de outras áreas. Porque quando a gente discute população da saúde das pessoas negras ou saúde da população negra, a gente está discutindo a saúde de todo mundo, olhando para aquilo que dizem que é exceção. Tá? A outra pergunta, como garantir a assistência religiosa?
Em Salvador nós temos uma, na Bahia, portaria estadual. A portaria 880, ela é de 2014. E ela determina que toda unidade de assistência à saúde deverá ter um espaço de capelania geral. Atendendo a laicidade, alguém falou de... Então, entendendo também esta necessidade. Então, lá nós temos portaria. Eu creio que não só criar portarias, mas fazer as portarias acontecer. Então, temos a Diretoria de Gestão do Cuidado, na CESAB, e temos a parceria da Secretaria da Igualdade Racial, onde o Miraci Matilde, alguns de vocês já devem conhecê-la, está, agora o Miraci está lá, e ela faz essa prática, e nós mantivemos e fazemos visitas às nossas unidades para verificar como isto está se dando. Exatamente. Temos nos nossos hospitais, nós temos um núcleo de gestão da educação e trabalho na saúde, os UGETs. Eles também são responsáveis por fazer esse acompanhamento. Então, nós temos alguns dispositivos pronto. Nós temos feito diálogos com as instituições privadas, chamando a atenção para essa questão. Nós sabemos que tem a radicalidade e tal, mas é um direito. E aí a gente precisa trabalhar na lógica do direito. É legislação, né? A Procuradoria? Não, me ajudem. O Ministério Público e a Defensoria Pública podem garantir isto. Porque pode ser católico, pode ser adventista, é direito do cidadão. E o país é laico. Como vamos garantir a laicidade? Como? A lei. Vamos usar a lei. Vamos usar a lei. Para fazer esse seminário de relações étnico-raciais, não está sendo fácil. Como eu creio que não foi fácil realizar esse seminário. Para que você vai reunir um bando de preto para discutir coisa que a gente não está querendo falar agora? Quando a gente já disse que não existe cor, todo mundo tem a mesma cor que não vê cor. E ali fica difícil. Porque tem cor sim, e dói muito, tá? E aí o povo diz que é mimimi. Não é não. Não é. Eu com esse charme todo, vou concluir. Com esse charme todo, sentada na Secretaria da Saúde, a moça veio me dizer assim, é você que é a moça do cafezinho? De boa. Eu estou cheia de charme assim, porque eu estaria com uma calça preta, uma blusa branca, que é o que caracteriza a roupa das pessoas que trabalham assim, não é isso? Mas eu estava de branco, porque era o dia do meu pai, com a minha echarpe, que não abriu mão dela. E foi. Sempre, né? Então, gente, é isso. É a gente ser cidadão. Para incluir na academia, para a gente incluir nos hospitais, exigir, ó. Cheguei lá com meu... Estou encerrando. Cheguei lá com meu mocó, né? Que eu vou fazer o ebol. Tá lá os bolos de farinha, né? Tá o ovo. Tá tudo lá no meu ebol. Quer olhar? Pode olhar. Comecei a fazer o meu ebol. Pode olhar. Agora eu vou lá no meu paciente, eu vou pedir o biombo e vou fazer. E vou fazer. Se você não deixar, eu vou na direção. Eu quero saber o que a direção não vai me deixar fazer. Outra coisa, é necessário que oriente, sim, as pessoas em relação às questões de infecção hospitalar. E isso não leva infecção não, viu, irmão? Não leva não. Passa agora para respostas, se quiserem, e as considerações finais. Eu esqueci de falar do processo intuitivo, tá? Porque eu uso muito ele. Eu vou voltar porque eu achei bem interessante a sua colocação. Se você está em sintonia, se você está em sintonia com a sua energia cósmica, tá? Se você está ouvindo e você tem princípios científicos para atender,
use a sua intuição que você não vai errar, porque você está sendo guiada. Você tem conhecimento científico e é isso que precisa estar associado à sua intuição. Eu chamo de insight, viu? Que aí todo mundo aceita. A sua intuição, mas chamo de insight. Eu disse, eu tive um insight, e aí pronto, eu faço como eu quero. Eu sei, mas a gente só chama. A gente só chama para poder ninguém, né? Você pode chamar agora o nome que você quiser, amor. O nome que você quiser. Eu queria trazer aqui a portaria 992 do Ministério da Saúde de 2009, que pela primeira vez reconhece a existência do racismo na saúde e diz com muita nitidez que a primeira coisa que é preciso a saúde entender é a existência do racismo, ele precisa ser identificado e ele precisa ser combatido. E traz sugestão de procedimentos, tanto no âmbito da União, para aquelas instituições que são de âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro falou sobre isso, porque durante os 400 anos de escravidão não existia absolutamente nada sobre saúde da população negra. A saúde só passou a ser direito em 1988, com a Constituição Federal. Até então era caridade, era serviço, mas não era direito. O direito ele só passou a existir com a Constituição de 88. Então, é algo, vamos dizer, recente, que todo mundo precisa aprender, porque a primeira política de saúde aqui foi a saúde dos porcos, que foi constituída para atender as necessidades de saúde dos imigrantes europeus que estavam vindo para o Brasil. Então é preciso também que a gente estude a história desse país, para a gente entender por que as coisas acontecem, como acontecem. Essa portaria 992, ela diz, por exemplo, ela reconhece que tem um saber ancestral, né? Um saber ancestral. Então, minha irmã aqui falou do uso das folhas, que a Edicinha falou do uso das folhas. Hoje a fitoterapia, ela foi tomada, né? Vamos dizer assim, para falar, porque eu não falo academicamente, eu falo, não é para que todas as pessoas possam entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, o uso das folhas com fins medicinais, eles estão aí, é um conhecimento ancestral, porque vem dos nossos mais velhos, dos nossos antigos, né? Vem também dos povos indígenas. E esse conhecimento, ele tem que ser incluído, né? Tem que ser somado ao conhecimento acadêmico. Não é só quem passou lá no, como dizia minha avó, né? Que sabe, que tem essa sabedoria. Então, o que é que a saúde, as unidades de saúde, as categorias profissionais da saúde, que são 17, o que elas trouxeram para si do conhecimento ancestral da saúde, com as ervas, com os banhos, né, com a escuta. Terreiro é lugar onde a gente escuta, e a gente senta e escuta o que aquela pessoa traz. Às vezes não precisa nem de propor um banho para ela, nem um chá, não é isso, Ked? Não é isso? Não precisa, porque ela precisava ser
ouvida. Então, é isso que nós temos que resgatar. Isso é o Sankofa. Nós temos que resgatar isso aí para poder mudar. Porque a partir daí a intuição ela vai florir, outras coisas virão, né? E por fim, tem que ser incluída na grade curricular da formação dos profissionais de saúde e especialmente aqui para os profissionais de enfermagem, né? Esse conhecimento, esse diálogo, essa troca, não é para que a gente mude, senão vai ser o seguinte: vocês já ouviram falar em ato médico? O médico quer ser o dono da cocada e prio. Ele não reconhece que tem um profissional chamado enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, que passaram, né, da mesma maneira que ele, pelos bancos das universidades, e que tem um conhecimento específico que ele desenvolve. O médico vai desenvolver um, o fisioterapeuta outro, o psico outro, o enfermeiro outro, e é a soma de tudo isso que vai ajudar a recuperar a saúde das pessoas. Então, tem que rever o currículo, da mesma maneira que tem que ensinar legislação, e eu falo como advogada, né? Tem que incluir legislação. Eu já propus a algumas escolas, que hoje tem várias escolas particulares, sobretudo de enfermagem de nível médio, né? Eu já conversando e propus que fosse ensinada a legislação do SUS. Hoje tem uma especialidade. Dentro do sanitarismo. E as pessoas não conhecem, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente, conversando, vai descobrir e vai operar para fazer essa mudança. Eu gostaria não de responder pergunta, mas deixar uma mensagem reflexiva. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no compromisso que a gente tem conosco mesmo. Eu, enquanto mulher iniciada, mulher de terreiro e muito próxima da ancestralidade, eu ouço a cada celebração que um ancestral sai para falar com seus filhos, eu ouço atentamente qual é a mensagem. E uma das mensagens é que a gente não se perca ao longo da nossa caminhada. Tudo que está na Terra tem vida. E se tem vida é porque tem importância. Se tem importância é porque tem uma missão. Ninguém tem o direito de interromper a missão do outro. Toda vez que a gente faz atravessamentos na vida de alguém, a gente tem que estar preparado e preparadas para assumir essa interrupção. Isso se chama destino, isso se chama ancestralidade, filosofia ancestral. Para além da tecnologia ancestral, existe uma coisa que a gente prima muito, que é a filosofia ancestral. Nós, para além de sermos religiosa, a gente entende a religião como filosofia de vida. Mais do que religião, é uma filosofia de vida. E a gente precisa entender a importância da vida do outro dentro da minha concepção, enquanto mulher religiosa, enquanto mulher que entende essa tecnologia ancestral, entende essa filosofia ancestral, que é filosofia de vida. Existe dispositivo na Constituição que nos defende e nos protege. A gente precisa entender quais são esses dispositivos para que a gente possa cobrar das autoridades competentes
de que forma a gente pode vencer as nossas empreitadas, né? Eu entendo esse evento como um evento estratégico de vencer as demandas. E espero que no final desse evento haja proposições grandiosas de que possa nortear a luta, né, dos profissionais de enfermagem. Ser enfermeiro e enfermeira é uma questão de escolha. Quem escolheu estar nesse lugar é porque tem compromisso com a vida. A vida de quem é profissional e a vida do outro. E só Babá Olodumare pode determinar quem vive e quem morre. A gente não pode colaborar para que o outro morra antes do tempo dele, senão a gente também tem que responder perante a esse ser ancestral. O Ori, ele fala. O Ori, ele fala. E a gente tem que prestar atenção no que ele está nos dizendo. Mas antes, quando a gente fala de Ori, existe algo também que a gente precisa atender e prestar atenção. Quando ele fala, é porque, assim, o Ori, ele tem a potência, ele tem o poder de falar, mas ele também precisa ser cuidado. Para que ele fale, que você perceba que ele está falando algo para você, você precisa de antes também, antes disso, cuidar dele, para que ele possa falar para você com mais potência, né? Então é isso. Eu queria deixar essa mensagem de reflexão para cada um de vocês e dizer que sempre traga o pássaro sankofa para que a gente não se perca durante a nossa caminhada, sempre olhando para o nosso passado, trazer o presente e projetar o futuro. Eu tive uma vez na Nigéria, o Babalaô jogou para mim e ele fez assim. O ancestral da casa que eu fiquei, da comunidade que eu fiquei em Ilobu. Ilobu é uma cidade de Oxóssi. Eu fui levada para essa cidade sem saber que é uma qualidade do Oxóssi que eu carrego. Isso é ancestralidade. Toda vez que eu tenho dúvida de qual caminho eu devo seguir, eu volto para trás e ouço o meu ancestral. E quando eu cheguei na Nigéria, o Babalaô disse isso para mim. Se todos os brasileiros bem soubessem, um dia eu voltaria para a sua terra-mãe, do lugar que eles foram arrancados. Eu saí muito mais fortalecida com tudo que eu vivi naquele momento. E fora outras coisas que eu vivenciei na Nigéria, quer dizer, levaria, eu acho que a tarde toda contando das coisas que a mãe África, quando eu pisei pela primeira vez na Nigéria, veio e falou para mim. Então eu saí muito fortalecida. E saí com isso sempre na cabeça. Se os brasileiros bem soubessem, retornariam para sua terra natal, do lugar que eles foram arrancados. E saí muito mais fortalecida. Então é isso. Eu só agradeço, né, estar aqui. E a gente precisa saber dos nossos deveres, né? E quando a gente sabe dos nossos deveres, a gente pode buscar os nossos direitos e garantidos de várias formas. E pedir ao Orixá Unilá, aquele que está acima de tudo e de todos, e que tem vários nomes, e cada pessoa o recorre de uma forma. E só Ele, que é o Senhor de todas as possibilidades, que é o único, que nos proteja, nos cura, e que a gente possa se olhar como meninos bons. Agora, o máximo respeito a fazer parte desse momento, né? E gratidão a todas as pessoas que
se dispuseram a gente estar até agora e ouvir e aprender. Vamos lá, agora se quem segue não sou eu mais, né? Vamos desfazer esta mesa.